próprio dia o está de qualquer maneira. Então, é para evitar que o dia da palestra, como é que é, do congresso, caso haja indisponibilidade de rede, já teve lá no sim, passa, sim. Prontinho. Sim. Sim. Então, olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Educare, o Congresso de Países de Língua Portuguesa sobre Educação. Hoje recebemos aqui o palestrante, professor Dr. Ângelo. Seja muito bem-vindo, agradeço novamente pela presença. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o papel das organizações da sociedade civil na educação para a cidadania ambiental em Moçambique. O Ângelo, ele é docente da universidade, Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Ele possui doutorado em Educação e Ética Ambiental pela mesma universidade. Tem mestrado em Educação e Ensino de Filosofia, Ética Ambiental pela Universidade Pedagógica de Maputo. E também é licenciado em Tradução e Interpretação Português-Francês pela Universidade Eduardo Mondlane. E licenciado em Ensino de Filosofia pela Universidade Pedagógica de Maputo. Então, novamente, seja muito bem-vindo, professor. Passo a palavra a você agora. Muito obrigado. Primeiro, agradeço o convite para ministrar esta palestra. Tem sido um prazer trabalhar convosco, agora desta vez como palestrante. As credenciais foram apresentadas e passemos agora àquilo que é o conteúdo desta apresentação, cujo tema é o papel das organizações da sociedade civil na educação para a cidadania ambiental em Moçambique, tendo como referência a CUUCA-JDA. A nossa apresentação seguirá a seguinte estrutura: a introdução, o quadro teórico conceitual, a metodologia, os resultados e as considerações finais. A presente palestra tem por objetivo delinear perspectivas de reflexão e análise da construção de uma cidadania ambiental em Moçambique. Parte do trabalho educativo das organizações da sociedade civil e tem como foco os problemas relacionados ao meio ambiente, resultantes principalmente da ação humana. Como objeto de estudo a nível macro, temos a educação e cidadania ambiental, a nível micro, a educação e cidadania ambiental em Moçambique, e de um modo específico, aquilo que é o contributo das organizações da sociedade civil na educação para a cidadania ambiental em Moçambique. O surgimento e o aumento de grandes problemas ambientais contemporâneos globais fazem parte daquilo que é o contexto desta palestra. Foram verificados sinais de uma crise socioambiental global a partir das décadas de 60 e 70 do século XX, que despertou a consciência de muitos países do mundo. E o continente africano não escapou a isto, particularmente Moçambique, que nos últimos tempos tem se deparado com as consequências destas mudanças. E então surgem várias reflexões, debates sobre a educação, meio ambiente e construção de uma cidadania ambiental. Desta feita, teremos uma vasta literatura, incluindo a parte filosófica, como são os casos de Jean Jonas, Luc Ferry, Michel Serres, Edgar Morin, sobre a problemática ambiental. Tudo na perspectiva de uma educação para a cidadania ambiental. Neste contexto, também o conceito das nações entra em jogo, particularmente com as conferências da ONU sobre o meio ambiente, e quase sempre destacam a relevância do papel destas organizações na educação para a cidadania ambiental. As organizações vão proliferar, mas vamos ter aquelas que dedicam-se de modo particular à solução ou redução ou mitigação dos problemas ambientais. Neste contexto,
Estas organizações dão o seu contributo no contexto da educação para a cidadania ambiental. Como pergunta de partida para discutirmos este tema, temos qual tem sido o contributo destas organizações da sociedade civil na educação para a construção de uma cidadania ambiental, de modo particular em Moçambique. Assim, surgem essas perguntas de pesquisa. Que papel as organizações da sociedade civil desempenham na promoção de uma educação para a cidadania ambiental face aos problemas ambientais contemporâneos? De modo particular, quais são as ações educativas que a CUCA-JDA promove para a cidadania ambiental em Moçambique? E qual é o contributo da CUCA-JDA na construção de uma cidadania ambiental em Moçambique? Temos como asserções de base que há necessidade de se promover estratégias educativas voltadas à conservação do meio ambiente e à construção da cidadania ambiental em Moçambique. A contribuição do processo educativo representa um momento importante na busca de respostas aos múltiplos problemas socioambientais, particularmente em Moçambique. E em Moçambique, a cidadania ambiental requer a intervenção de forma coordenada dos diferentes atores sociais, entre os quais destacam-se as organizações da sociedade civil, que desempenham um papel relevante nesta educação para a cidadania ambiental. A nossa tese central é que as organizações da sociedade civil contribuem na e para a educação para a cidadania ambiental global e localmente, através de várias ações, tais como educação ambiental, capacitação, conscientização e sensibilização das populações, capacitação e apoio aos governos, elaboração de propostas de políticas e estratégias para a mitigação dos problemas ambientais, advocacia e outras ações com vista a esta educação. As organizações da sociedade civil contribuem com uma educação baseada numa atitude crítica em relação à realidade, porque muitas vezes nós falamos de problemas, mas falta esta atitude crítica. Então, estas organizações vêm ajudar a olhar estes problemas do modo crítico. E as ações desencadeadas pelas organizações civis visam transformar positivamente o pensamento dos indivíduos e, por consequência, desencadear ou fortalecer atitudes benéficas em prol do meio que nos rodeia. A tese acima resulta do cruzamento e revisão da literatura e da observação e análise das atividades das diferentes organizações da sociedade civil, particularmente as ambientalistas que atuam no contexto moçambicano. No quadro teórico conceitual, trazemos aqui, ainda de forma breve, a definição ou discussão de alguns conceitos e também aquilo que é o nosso entendimento nas diferentes abordagens. Temos, em primeiro lugar, o conceito de educação, que olhamos para ele como um processo de socialização dos indivíduos, possibilitando a sua formação, transformação e desenvolvimento individual, coletivo, social e cultural. O conceito do meio ambiente mostra-nos que é um conjunto de elementos abióticos, físicos e químicos, e bióticos, que é a flora e a fauna, organizados em diferentes ecossistemas naturais e sociais, em que se insere o homem de forma individual ou social. A educação ambiental é um processo de aprendizagem e de ação educativa permanente, através do qual indivíduos e comunidades adquirem a consciência de que são parte integrante do meio ambiente e buscam soluções para os problemas ambientais presentes e futuros. A cidadania é um processo histórico-social mediante o qual a massa humana consegue forjar condições de consciência, de organização e de elaboração de um projeto que lhe permite deixar de ser massa e passar a ser o povo, como sujeitos históricos capazes de implementar o projeto elaborado. A cidadania ambiental é um efeito relacionado com o processo de aperfeiçoamento da pessoa numa determinada condição de trato com o meio ambiente, passando para uma outra relativamente melhor. E a sociedade civil é a esfera das relações entre indivíduos, grupos, classes sociais
que se desenvolvem à margem das relações de poder que caracterizam as instituições estatais. No quadro teórico conceitual, também temos que destacar aquilo que é a emergência do problema ambiental e os principais problemas ambientais globais do mundo contemporâneo. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, temos o lançamento das chamadas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que trouxeram repercussões planetárias negativas. É sabido que, até hoje, estas bombas ainda têm o seu efeito vivo nos lugares onde foram lançados. Nas décadas de 60 e 70, várias catástrofes ecológicas também apareceram e mudaram a consciência humana no que diz respeito ao seu meio ambiente. A partir das catástrofes, surge entre os anos 60 e 70 um debate político e social sobre a proteção do meio ambiente e dos direitos do homem, como atestam Sampaio e Fernandes, de 2008. O problema ambiental surge como consequência da relação desequilibrada que o ser humano estabelece com a natureza, que conduz à degradação, de modo particular, do planeta Terra. Os acontecimentos dos anos 60 e 70 levaram a uma mobilização internacional, como é o caso das conferências sobre o meio ambiente, começando por Estocolmo em 1972, Tbilisi em 1977, Rio em 1992, as conferências das partes COP anuais, que já duram desde 1995, depois tivemos a Conferência de Rio mais 10, em Joanesburgo, em 2002, mais recentemente tivemos a Conferência de Rio de Janeiro, em 2012, entre outras conferências, seminários e eventos que procuram conscientizar o homem e trazer ao homem a ideia de que é preciso trabalharmos para mantermos aquilo que são as atuais formas de vida, sob o risco do planeta não ser aquilo que o conhecemos até aos nossos dias. Por isso, esta mobilização vai trazer outra reflexão, em particular no âmbito filosófico e ético. É preciso referir que esta minha abordagem, nesta palestra, está mesmo ligada ao campo ético. Neste caso, temos o caso Michel Serres, que apresenta uma perspectiva ética com o seu livro bem conhecido, O Contrato Natural. Luc Ferry, também outro autor importante nesta senda filosófica e ética, com a sua obra A Nova Ordem Ecológica. E vamos ver como é que ele coloca as coisas agora. Primeiro é a árvore, o animal e o homem. Olhando para aquilo que era a visão anterior a esta de Luc Ferry, tínhamos o homem, o animal e, por fim, a árvore. Então, o Luc Ferry dá-nos uma chamada de atenção aqui, nesta sua nova colocação da ordem ecológica. Depois, temos Hans Jonas, que nos chama para a responsabilidade, particularmente tendo em conta aquilo que poderão ser as próximas gerações. Tanto Jonas apresenta uma ética de responsabilidade preocupada com a manutenção das condições de vida que possam garantir que as próximas gerações também possam viver como as atuais viveram. No contexto moçambicano, temos o filósofo Severino Ngüenya, que nos traz a ideia do retorno do bom selvagem, onde ele põe em contraste o binômio entre a primeira natureza e a segunda natureza. Ele mostra que a segunda natureza, que é a cultura, que é formulada através da razão humana, vem criar problemas na primeira natureza, que é aquela natureza que o homem já lá também está inserido. Entre outras abordagens que nós podemos encontrar neste âmbito filosófico ético. E, nesta perspectiva, apresentamos aqui aquilo que são os principais problemas ambientais do mundo contemporâneo. São vários, e quem provoca estes problemas é o próprio homem, que é o caso da poluição, as mudanças climáticas, o desmatamento ou desflorestamento, a extinção das espécies, a degradação do solo, a superpopulação, a desertificação, o degelo e o aquecimento global. Então, qual é a relevância de uma educação para a cidadania ambiental diante destes problemas? Primeiro, é preciso referir que a educação para a cidadania ambiental contribui na formação para a transformação do indivíduo em pessoa, em cidadão. Então, é preciso focalizarmos aqui a ideia de transformação. O indivíduo tem que se transformar, não é? Em pessoa, em cidadão. De modo que tenha esta consciência dos problemas que provoca sobre o meio ambiente e tentar buscar aquilo que podem ser as soluções para melhorar a situação atual. Esta educação também
é um subsídio para melhorar a qualidade de vida e do ambiente. Portanto, com a educação, o ser humano conhece melhor o ambiente em que vive, procura buscar meios para melhorar a sua qualidade de vida, mas também, na sua melhoria de qualidade de vida, deve ter em conta também a melhoria da qualidade do próprio meio ambiente. Esta educação também possibilita um aumento do nível de consciência ambiental. Então, aqui estamos a sair daquela perspectiva antropológica só e irmos para a perspectiva ecológica. Esta educação também é uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza. Portanto, aqui estamos a entrar no novo paradigma ético, não é? A relação homem-natureza. Até agora, tivemos uma relação homem-natureza baseada apenas na perspectiva antropológica, em que o homem era o centro. Agora é preciso mudarmos a consciência e vermos que o homem não é nenhum centro. Ele precisa ter uma relação com a natureza que o mostre que, de fato, precisa de cuidar dessa natureza e que ele é que precisa da natureza e não é a natureza que precisa dele. E esta reflexão deve ser baseada, no nosso entender, numa perspectiva de uma cabeça bem feita, como nos apresenta Edgar Morin, ou naquele que é o terceiro instruído, idealizado por Ceres, um homem que tem uma visão do futuro, que possa nos trazer esta convivência harmoniosa com os outros seres da natureza. Qual foi a metodologia que usamos para entrar nesta nossa palestra? A nossa pesquisa, ela é uma pesquisa básica, e quanto ao problema e aos objetivos, ela é descritiva, e na sua abordagem do problema é qualitativa, e buscou-se aqui uma perspectiva, nos processos técnicos, uma pesquisa bibliográfica, mas também trouxemos aqui alguma visão documental, mas também juntado com aquilo que é a nossa experiência e aquilo que é a observação do campo. As técnicas, como já referi anteriormente, temos aqui a pesquisa bibliográfica, não é? A revisão teórica dos conceitos, parte dos vídeos de autores, análise documental, como eu havia dito anteriormente, onde focalizamos de modo particular aquilo que são os documentos da CUUCA, mas também foi-nos muito útil a consulta de documentos de organismos nacionais e internacionais. Depois fomos para a observação, em particular para as zonas de atuação da CUUCA-JDA, para ver qual é o trabalho que esta organização tem feito a nível daquilo que é a educação para a cidadania ambiental. E trabalhamos muito na província de Maputo e na própria cidade de Maputo, que é o local onde esta organização trabalha com mais incidência. Mas, para além disso, fizemos algumas entrevistas, não é? E colocamos também alguns questionários, onde trabalhamos com os membros e colaboradores da CUUCA, mas também procuramos conversar com os beneficiários que têm estado sempre em ligação com a própria CUUCA-JDA e se beneficiam das suas ações. E chegamos aos seguintes resultados. Em primeiro lugar, sobre aquilo que é o trabalho das organizações da sociedade civil. O primeiro ponto é o papel dessas organizações. Vimos que essas organizações, de modo geral, prestam serviço de educação, mas também prestam serviço de influência de políticas e de práticas de educação. Portanto, elas não só prestam um papel de educação, mas também influenciam as políticas e as práticas de educação. E estas organizações promovem uma educação para os direitos sociais e econômicos dos cidadãos. Eles estão preocupados não só que os indivíduos olhem para o meio ambiente, mas também que olhem para aquilo que são os seus direitos sociais e econômicos. Isso vai lhes permitir que saibam por que, de fato, nós temos que preservar o próprio meio ambiente. Depois, estas organizações têm um papel também porque desenvolvem uma educação cuja base é um pensamento crítico e inovador. Como havia dito anteriormente, aqui é importante o papel crítico, não apenas falar do meio ambiente, mas falar dele numa perspectiva crítica. Isso vai permitir um trabalho inovador que permitirá trazer novas formas de trato com o meio ambiente. E esta atuação é nos âmbitos formal, não formal e informal da própria educação. Também contribuem estas organizações numa educação para a cidadania ambiental, que consciencializa e envolve a capacidade crítica. Aqui repetimos a crítica sempre porque achamos que é um elemento chave. Uma educação que não promove este lado crítico, ela torna-se uma educação de memória, de repetição,
mas sem que os indivíduos percebam o sentido desta própria educação ou daquilo que aprendem. Uma educação que promove o diálogo, e que é muito importante, e a assimilação de saberes distintos, que ajudam a compreender, aí está a crítica mais uma vez, com a crítica vamos conseguir compreender a realidade, e quem compreende a realidade procura trazer outros mecanismos de modo a melhorar a sua qualidade de vida. Estas organizações também proporcionam uma educação para a cidadania ambiental que estimula uma racionalidade moral e ecológica. Aqui está a questão da ética, não é? Eu diria a ecoética, então, a racionalidade moral e ecológica, em que se promove atitudes e valores subjetivos e de aprendizados sociais compatíveis com a sustentabilidade da vida na Terra. E nós estamos preocupados, de fato, com esta sustentabilidade da vida na Terra. E sobre os principais problemas ambientais no contexto moçambicano. O que é só o contexto moçambicano, quando falamos de problemas ambientais? Temos o problema das queimadas descontroladas em Moçambique, é um assunto muito grave, particularmente por causa dos camponeses, dos agricultores, dos sedentários, que muitas vezes não têm técnicas avançadas para a agricultura, acabam usando o sistema de poesia. Depois aqui temos a questão das queimadas, queimam para poderem tirar aquilo que são erva e, por consequência, acabam não controlando e isto cria um problema ambiental muito sério. Mas também temos problema de secas cíclicas, não é? Isto é uma coisa que temos verificado nos últimos tempos. E um dos grandes problemas dos últimos tempos, Moçambique transformou-se no epicentro dos ciclones e de cheias. Os últimos 5 anos, o país é abalado anualmente por ciclones e cheias. E, por fim, temos o problema que é diretamente ligado ao próprio homem no contexto urbano. Temos o saneamento urbano deficitário. E isto cria problemas mesmo na qualidade de vida dos cidadãos. Como é que está, então, a construção da cidadania ambiental em Moçambique? Estamos ainda nos primeiros passos no contexto moçambicano e, por isso mesmo, eu trouxe este tema como forma de ajudar a refletirmos em torno disto, para ver se podemos avançar mais. Moçambique começou recentemente a entrar nesta luta sobre a cidadania ambiental, em primeiro lugar, trabalhando na construção de um quadro legal nacional, tanto a legislação, onde se produzem leis, normas, com vista a diminuir aquilo que é o problema ambiental em Moçambique. Depois também o país adere a uma agenda internacional. Temos participado em várias conferências, em vários encontros internacionais, na pessoa de busca de soluções. Há pouco tempo tivemos aqui em Moçambique um encontro sobre a educação ambiental da lusofonia. Depois temos também uma ação político-governamental. O governo também procura, nos seus programas de governo e quinquenais, né, de 5 em 5 anos em Moçambique temos eleições, então lá nesses programas quinquenais do governo inclui também esta perspectiva da problemática ambiental. Depois temos a implementação da educação ambiental formal e não formal, também recente. No caso da universidade, esta minha universidade foi a primeira e pioneira. Temos cá já um curso de educação ambiental a nível da graduação, que é licenciatura, mas também já começamos a introduzir a nível do mestrado, cursos ligados à educação ambiental. Isto tem sido bom porque começamos a abrir os horizontes para que os cidadãos percebam que há uma necessidade premente de mudarmos de atitude em relação ao trato com o meio ambiente. E temos este caso que é particular, que eu apresento nesta palestra, que é a criação e atuação das organizações da sociedade civil preocupadas com as questões ambientais, como é o caso desta associação que eu apresento agora, que é a CUCA-JDA. Como é que a CUCA-JDA contribui, então, nisto? A CUCA-JDA tem trabalhado muito na mitigação dos problemas ambientais em Moçambique, partindo da educação cívica ambiental, junto às comunidades, e intervindo junto às autoridades governamentais para tentar alertá-los sobre os problemas que existem em Moçambique e apoiar. Por que com as autoridades? Porque há muitos projetos hoje em Moçambique, não é, que têm posto em causa a questão da estabilidade ambiental, em particular na área da mineração. Então, a CUCA tem estado ali para tentar alertar ao governo sobre os perigos, sobre os problemas que acontecem nas comunidades, mas também tentar apoiar o governo à procura de meios ou mecanismos
que possam ajudar a não interferir negativamente naquilo que são os ecossistemas com a instalação das grandes empresas mineradoras. Nós aqui, há anos atrás, tivemos a intervenção de grandes empresas, até vindas do próprio Brasil. Falamos aqui do Vale, da Rio Tinto, não é? Que interviram na questão da mineração e tivemos problemas sérios, por exemplo, uma das províncias aqui em Moçambique, que é Tete, não é? Onde se explorava o carvão mineral. A CUUCA também trabalha no fortalecimento das capacidades das comunidades locais para a gestão sustentável dos recursos florestais, conservação ambiental e reflorestamento. Por que vem este tópico? Porque quando as grandes empresas chegam nas comunidades, muitas vezes querem explorar os recursos. Estamos em zonas onde há pobreza. As comunidades locais, com facilidade, não é, abatem, por exemplo, as árvores, não é, abatem os animais para poderem vender para o seu sustento. Então, aqui temos tido problemas sérios também neste contexto. Por isso que a CUUCA tenta ajudar as comunidades locais, mostrando que é preciso, não é, ter este uso e uma gestão sustentável, porque é a garantia da sua sobrevivência. Se eles vendem tudo, abatem tudo, amanhã é fome e morte e o risco também de desaparecimento das próprias comunidades. A CUUCA também ajuda no estabelecimento, na reativação e no treinamento dos comitês comunitários para a gestão dos recursos naturais. Isto exatamente por causa daquele fato que apresentei anteriormente, da presença de grandes empresas mineradoras e de exploração também de recursos florestais. E assim a CUUCA capacita as comunidades sobre as boas práticas de gestão de recursos florestais, da conservação da biodiversidade e sua importância na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Isto tem dado um efeito positivo, porque as comunidades, para além de conservar, elas já produzem e até replicam aquilo que é o próprio reflorestamento, de modo que garantam a sua sustentabilidade e o seu sustento sem pôr em causa aquilo que é o sistema natural existente. A CUUCA também fortalece a capacidade da sociedade civil em geral para uma participação ativa na promoção da boa governação de recursos naturais e da indústria extrativa em Moçambique. Porque o que tem acontecido é a nossa sociedade civil, ela muitas vezes olha para aquilo que é a questão do ganho econômico, mas se esquece desta parte do ambiente. Então a CUUCA vai tentando ajudar as organizações que estão ligadas à indústria extrativa para que velem por esta parte também do meio ambiente. E, de facto, tem havido um resultado positivo, porque essas organizações agora começam a incorporar nos seus projetos esta componente ambiental, de modo que, de facto, podamos ter um ambiente saudável. E a CUUCA treina as comunidades para monitorar aquilo que é a ação das grandes empresas da indústria extrativa, lá onde estão implantadas. E temos tido também bons resultados, porque as comunidades agora começam a ter voz e até remetem ao governo as queixas quando estas empresas mineradoras atuam de uma forma contrária àquilo que está previsto na legislação, assim como aquilo que é o aprendizado que tem tido desta organização e das outras organizações da sociedade civil sobre o meio ambiente. A CUUCA também promove uma participação ativa e de forma transparente das comunidades e das organizações da sociedade civil nos processos de governação e desenvolvimento na área de terras, ambiente e recursos naturais. Isto porque muitas vezes o governo chegava às comunidades, apresentava um projeto, tomava decisão, mas havia um problema aqui de transparência, mesmo na gestão dos próprios recursos, assim como dos próprios fundos. Então, foi preciso entrar a organização da sociedade civil para ajudar as comunidades, não é, a exigir aquilo que é a própria transparência e que o governo apresente sempre critérios de como vai desenvolver os projetos nas suas zonas de exploração, tanto de recursos minerais, florestais, até da fauna. E a CUUCA também advoga, não é, para a boa governação e para os direitos das comunidades locais. Muitas vezes há conflitos nessas zonas, então a CUUCA está lá como uma espécie de advogado, né, dessas comunidades, de modo que elas não possam ser passadas, desculpa a expressão, a perna, não é, por aqueles agentes que vão fazer a exploração, os agentes econômicos, neste caso. A CUUCA também cria parcerias com as instituições acadêmicas, de modo que possa ter mais força, de modo que possa levar além este seu trabalho de educação para a cidadania ambiental.
Então, tem trabalhado com instituições acadêmicas no âmbito da formação, da capacitação e disseminação de informação sobre questões ambientais, recursos naturais e indústria extrativa em Moçambique. Um exemplo concreto mesmo é a parceria que esta organização tem com a nossa universidade aqui, Eduardo Mondlane, em particular nesta faculdade onde eu me encontro. E também a CUUCA trabalha a nível do ensino básico, na criação de clubes ambientais escolares e na monitoria das respectivas atividades. Temos hoje, por exemplo, na cidade de Maputo, 60 e tal, 65, 66, se a memória me falha, de clubes ambientais nas várias escolas, em que as crianças aprendem a trabalhar com o meio ambiente, mas também elas próprias já são disseminadoras desta educação nas suas famílias, nos seus bairros, nas suas comunidades. E também temos visto um resultado muito positivo, particularmente nos bairros periféricos, onde começamos a ver uma melhoria até mesmo na questão do saneamento urbano. Para terminar, temos que dizer que a educação para a cidadania ambiental apresenta-se como um elemento determinante na formação de indivíduos participantes e ativos para assumir a responsabilidade de cumprir seus deveres e lutar por seus direitos, na tentativa de melhorar aquilo que é a condição do meio ambiente no nosso contexto, em particular em Moçambique. E, neste processo, as organizações da sociedade civil desempenham um papel relevante no contexto de educação para a cidadania ambiental, tendo em conta que elas também têm como enfoque a construção de conhecimentos. E aí está, estas organizações não só vão disseminar a informação sobre a cidadania ambiental, mas também colaboram na construção de conhecimentos para que sejam aproveitados por outras instituições, de modo que tenhamos uma vida melhor em relação ao próprio meio ambiente. Também estas organizações têm um papel de buscar recursos e alternativas para resolver problemas causados pela globalização, na tentativa de garantir a sustentabilidade, também a justiça social e o equilíbrio ambiental para as presentes e futuras gerações. Então, elas não só educam, mas também buscam recursos, trazem alternativas para que possamos ter uma vida melhor, não só do ser humano, mas também do meio em que ele está inserido. No caso concreto, a CUUCA-JDA dá um contributo notável na mitigação dos problemas ambientais em Moçambique, em particular no campo da cidadania ambiental, partindo da educação cívica ambiental, e como disse anteriormente, junto das comunidades, mas também junto das autoridades governamentais, no sentido de dar o seu apoio e o seu conhecimento sobre como se pode fazer, como se pode proceder, para que não tenhamos um processo crescente de degradação do meio ambiente. Assim, a CUUCA-JDA é uma organização que se recomenda, se for para um trabalho conjunto e coordenado no âmbito da educação para a cidadania ambiental. Esta CUUCA pode ajudar o país na elaboração de uma estratégia nacional de educação ambiental, a nível dos conteúdos curriculares nas diferentes disciplinas, a nível das organizações das escolas, regulamentos que incluem a obrigatoriedade da observância de uma atitude pró-ambiente por parte da comunidade escolar. E termino aqui a minha apresentação com algumas referências bibliográficas, não são todas, mas apenas a título de demonstração. E muito obrigado, primeiro a Deus pelo ano da vida, a organização do evento, agradeço pela oportunidade de apresentar o meu pensamento sobre a educação para a cidadania ambiental, e um agradecimento especial vai à CUUCA por permitir ser meu campo de pesquisa e pela colaboração de seus gestores, membros, colaboradores e beneficiários. E mais uma vez, muito obrigado à organização do evento por me dar esta oportunidade de dar visibilidade àquilo que é o meu trabalho de pesquisa. Muito obrigado. Nós que agradecemos imensamente aqui pela sua fala. Acredito que aqui no Brasil nós temos uma realidade bem semelhante em diversos aspectos, né, dessa questão ambiental. E muito obrigada mesmo. Achei excelente a palestra. Acho que a gente consegue fazer esse paralelo mesmo, né, entre as realidades de diversos locais. E realmente, como essas instituições, elas podem auxiliar a gente e as comunidades, né? Uma forma de olhar o ambiente e acho que empoderar as comunidades também, né?
para que elas se tornem mais conscientes ali do que elas estão sujeitas, né, especialmente pelas grandes empresas aí exploradoras. Então, agradeço novamente. Aqui, né, como nas outras palestras, ficará um lugarzinho para as dúvidas. Então, quem estiver assistindo aí em um outro momento vai poder deixar as dúvidas ali e nós vamos entrando aí para sanar essas dúvidas. Então, muito obrigada, Ângelo. Agradeço novamente pela sua fala, pela sua participação aqui e em tantos outros congressos aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada e bom congresso para todos. Vou encerrar aqui a gravação.